livro de Atos, capítulo 16, os 10 primeiros versos. Se você quiser acompanhar comigo aqui, o texto está na tela para você. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam um bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Bom, esse trecho do livro de Atos, esse início do capítulo 16, ele vai acontecer ali como uma continuação do final do capítulo 15, onde depois do concílio de Jerusalém, Paulo e Barnabé têm uma desavença sobre a equipe que iria revisitar as igrejas que eles haviam plantado, as igrejas onde eles haviam estado, e por conta disso duas equipes se formam, e o texto aqui continua falando da equipe de Paulo e agora Silas. E esse texto ele tem algumas particularidades muito interessantes para que a gente olhe. Então vamos dar uma olhadinha nesse texto com um pouquinho mais de cuidado. Olha lá, chegou a Derbe, depois a Listra, ou seja, ele está fazendo o seu caminho, trilhando ali a sua viagem, a viagem planejada pelo apóstolo Paulo, já agora com Silas, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Então o texto vai nos acrescentar essa figura, Timóteo, que depois vai se tornar bastante conhecida, principalmente pelas epístolas que Paulo, pelas cartas que Paulo escreve a Timóteo, e pela história que Timóteo desenvolve na igreja também. E o texto diz que a mãe dele era judia convertida e seu pai era grego, ou seja, ele não era de uma família judaica tradicional, de pais judaicos, né? Então a mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. E aí o texto diz que os irmãos de Listra e Icônio, ou seja, da cidade de onde era Timóteo e também da cidade vizinha, davam um bom testemunho dele. E essa expressão, bom testemunho, é uma expressão que falavam dele muito bem e que consideravam ele um homem de Deus, um homem santo, um homem obediente à palavra de Deus. Paulo, então, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. E aqui a gente tem um detalhe interessante. Olha só, no capítulo 15, no concílio de Jerusalém, a discussão acontece exatamente porque existiam alguns judeus que diziam que para que alguém fosse cristão, deveria ser primeiramente judeu. E que o gentio, ou seja, aquele que não havia nascido judeu, esse gentio deveria primeiro se circuncidar, para depois, então, agora como judeu, se tornar cristão. E o concílio vai entender que nada disso é necessário, que absolutamente nenhuma outra postura ou atitude ou ritual era necessário, exceto que se cresce em Jesus Cristo e se arrependesse dos seus pecados. Mas agora nós encontramos Paulo querendo levar Timóteo com ele para a viagem missionária. A equipe está aumentando. Paulo, Silas, agora Timóteo, e no final do versículo 10 a gente vai ter também o próprio Lucas já fazendo parte dessa equipe. Então a equipe missionária está crescendo. Foi inicialmente Paulo e Barnabé, e agora já são duas equipes, e uma delas
aqui nós temos mais informações, crescendo. Mas por que Paulo vai circuncidar, então, ou vai levar Timóteo à circuncisão, já que não era necessário? Há um fator bastante interessante aqui. Você deve lembrar que Paulo utilizava das sinagogas para a pregação do evangelho. E que Paulo, chegando nas cidades onde ele visitava, obviamente que nessas cidades onde haviam comunidades judaicas, Paulo se utilizava do ser um judeu para se aproximar dessa comunidade para apresentar o Messias que era prometido a Israel. Cristo era o Messias prometido a Israel. Então, obviamente, ele levava também essa mensagem aos judeus. E ele sabia que os judeus teriam grande dificuldade de se relacionar com essa equipe caso Timóteo não fosse circuncidado. Então Paulo, não para que Timóteo fosse salvo, não para que Timóteo tivesse alguma diferença na sua espiritualidade, mas por uma questão cultural, Paulo permite que Timóteo seja circuncidado. É interessante que, num outro momento, as pessoas exigem que Tito seja circuncidado, mas Tito não era de família judaica. Tito ele era completamente gentil. E Paulo vai fazer o quê? Paulo vai se opor à circuncisão de Tito. Por quê? Porque a circuncisão de Tito teria um motivo teológico. Não sou gentil, preciso ser primeiro judeu. Aliás, sou gentil, preciso ser primeiro judeu para depois ser cristão. Seria um motivo teológico. E Paulo se opõe a isso, dizendo não precisa de mais nada, exceto crer em Jesus Cristo, colocar sua fé nele e se arrepender dos seus pecados. Porém, aqui não. Aqui a circuncisão de Timóteo é simplesmente para que culturalmente Timóteo tivesse acesso às pessoas para quem eles iriam pregar. O que Paulo está fazendo aqui é derrubar as barreiras culturais para que ele pudesse ter mais espaço e mais entrada de ministrar o evangelho onde ele estava indo. É muito interessante que Paulo usa uma estratégia, e aqui dá para a gente pensar nisso, irmãos, como estratégias têm o seu valor dentro de todo o contexto da evangelização e dentro de todo o contexto da igreja. Bom, mas o texto continua dizendo assim: nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para que fossem obedecidas. Você deve lembrar que lá no capítulo 15 uma carta é escrita, alguns representantes levam ela para Antioquia, leem essa carta, e aí Paulo na sua viagem transmite as mesmas orientações. Então a todas as igrejas, elas vão ficar sabendo que no concílio de Jerusalém se tomou a decisão de que a fé era o único elemento para se aproximar de Cristo e não a lei de Moisés. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Olha que interessante, a conexão entre as decisões tomadas serem transmitidas e a igreja ser fortalecida por aquelas decisões, ou seja, eles compreendiam, nós não somos judeus de nascimento, mas nós também somos filhos de Deus. Não somos judeus de nascimento, mas nós também fazemos parte do povo de Deus, somos família de Deus. A igreja era fortalecida. Aqueles que estavam ao seu redor, que viviam dizendo para eles: vocês são crentes de segunda categoria, vocês são cristãos que não obedecem à lei, vocês são cristãos que não se importam com aquilo que a lei diz, vocês não têm costumes valiosos, tradições valiosas em termos de costumes, vocês não são cristãos verdadeiros. Era isso que eles ouviam, como muitos de nós ouvem hoje. E aí eles eram fortalecidos com a certeza de que a igreja e que os apóstolos entendiam que nada mais era necessário senão depositar sua fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. O texto continua dizendo: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Olha que interessante. Paulo faz um planejamento para essa nova equipe. A equipe agora quem é? A equipe é Paulo, Silas e Timóteo. E aí Paulo então entende que era o momento de se dirigir à Ásia. Mas olha o que o texto diz, que eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar na Ásia.
Quem diria que o Espírito Santo impediria alguém de pregar em um determinado lugar? Nenhum de nós levaria isso muito a sério. Se alguém dissesse hoje, olha, eu queria pregar em tal lugar, mas o Espírito de Deus me impediu, a maioria de nós teria um pé atrás com essa expressão, porque nós entenderíamos, rapaz, eu acho que ele não quis ir, não quis enfrentar isso. Mas o texto diz muito claramente que o apóstolo Paulo e sua equipe foram impedidos pelo Espírito Santo. Mas não é a única passagem que isso é apresentado. Olha o verso 7. Quando tentaram entrar à fronteira da Mísia, quando chegaram, aliás, à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Paulo tinha claramente a compreensão de que a Ásia era agora o local para onde eles deveriam se dirigir para anunciar o Evangelho. Mas o Espírito de Jesus os está impedindo. Deus os está impedindo. Deus não está permitindo que seus esforços em prol da pregação do Evangelho naquela direção fluam. Sabe, irmãos, existem momentos em que Deus faz isso. Não porque simplesmente há um capricho de Deus de que não vá, mas porque Deus tem outro planejamento. E é isso que o texto mostra aqui. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Ao mesmo tempo que Deus está impedindo ele e a equipe de ir para a Ásia, ao mesmo tempo, o próprio Deus dá uma visão a Paulo, e nessa visão que dá a Paulo, é uma visão de um homem dizendo: olha, passe a Macedônia. A Macedônia era uma região bem ampla, uma região que havia sido conquistada pelo Império Romano, e o que Deus está fazendo aqui é impedir essa equipe de ir para a Ásia e direcionar essa equipe em ir para a Europa. Hoje, como nós conhecemos, é isso. Eles estavam querendo ir para a Ásia, mas Deus os impele a ir para a Europa. E a igreja, então, a partir desse momento, irmãos, vai florescer na Europa, e floresce na Europa por muito e muito tempo. Olha que interessante, Deus guiando a sua igreja, Deus guiando os seus missionários, Deus guiando os planos. Deus, de forma nenhuma aqui, julga os planos de Paulo como planos ruins, mas ele tinha outros planos. E por ter outros planos, ele direciona Paulo, primeiro impedindo de ir para onde ele desejava, e depois chamando para um outro local onde Deus queria esses missionários. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. A conclusão desses homens é: se nós estávamos indo para a Ásia e Deus impediu, mas agora nós temos uma visão de termos sido chamados para a Macedônia, é para a Macedônia que nós vamos. Sem hesitação, esse imediatamente ele vai nos fazer lembrar que não houve entre eles uma hesitação, não houve entre eles dúvida, não houve entre eles nenhum tipo de tristeza, de angústia por não estarem indo para onde gostariam. Mas ao contrário, havia um desejo e havia uma prontidão de obedecer a Deus o mais rapidamente e o mais perfeitamente possível. E eles concluíram que Deus os tinha chamado para pregar o Evangelho. Irmãos, esse texto nos ensina algumas lições que eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira delas é que eliminar barreiras culturais servem à expansão da igreja. Nós temos muita dificuldade de lidar com isso, com essas barreiras culturais, com elementos que nos impedem de nos aproximar de pessoas que podem ser evangelizadas. E nós, muitas vezes, quase que veneramos, adoramos essas barreiras culturais, e nós forçamos que essas barreiras culturais façam parte da nossa vida, ao invés de abrirmos mão dela. Paulo está aqui dizendo a Timóteo: olha, Timóteo, passe pela circuncisão, você não precisa dela, ela não vai mudar a sua espiritualidade em absolutamente nada,
ela não vai fazer de você um crente melhor, nem um crente pior, ela não vai afetar o seu relacionamento com Deus, não tem absolutamente nenhum efeito na sua espiritualidade. Porém, há um efeito enorme na nossa missão. Você vai ser aceito em lugares que você não seria aceito sem a circuncisão. Você vai ter acesso a pessoas que você não teria acesso sem a circuncisão. Aliás, a própria carta do Concílio de Jerusalém já estabelecia e já apontava nessa direção. Quando falam de não comer, por exemplo, alimentos sacrificados aos ídolos. Paulo depois vai dizer que o ídolo nada é. Então, obviamente que Paulo aqui e os homens ali do concílio não estão preocupados que a comida sacrificada ao ídolo ia fazer mal para essas pessoas, ia dominá-las, um demônio ia entrar. Não era nada disso que estava na mente desses homens. O que estava na mente deles era que se eles não declarassem e abertamente deixassem de comer esse tipo de alimento, muitos judeus teriam dificuldade de sentar à mesa com eles. E por terem essa dificuldade, muita comunhão ia ser impedida. E muitos momentos de evangelismo não iriam existir. Momentos de edificação, de discipulado também. Muitos momentos juntos não poderiam acontecer, já que a refeição era um elemento importantíssimo da tradição judaica, não ia poder acontecer simplesmente porque o judeu ia estar sempre na dúvida se aquela comida que está sendo servida foi sacrificada aos ídolos ou não. Então, à medida que o cristão ali abriu mão disso, os cristãos da igreja primitiva abriram mão disso, eles estão sinalizando para os judeus: a minha comunhão é mais importante, eu me comprometo a não comer comida sacrificada aos ídolos, por isso a gente pode sentar juntos. E nós vamos aproveitar o que o sentar junto significa, que era um momento de comunhão, um momento de renovação, um momento de discipulado. Tudo o que podia acontecer de crescimento, acontecia também a partir das refeições. Entenda isso, irmãos. Eliminar barreiras culturais é muito valioso. É muito valioso. Quando você lê a história dos grandes missionários, ou dos missionários que Deus usou de forma grandiosa, você vai ver que como as barreiras culturais precisaram ser quebradas para que então o evangelho pudesse ser ouvido. Se uma pessoa tem uma restrição contra você, por que ela ouviria a mensagem que você tem a dizer? É interessante, o Franklin Graham, filho do Billy Graham, ele escreveu um livro chamado Filho Rebelde do Billy Graham e conta um pouco da sua trajetória longe do Evangelho, e depois ele conta como o Senhor o chamou e conta um pouco também do seu trabalho numa organização de apoio à saúde em áreas de guerra. Então eles levavam medicamentos e levavam apoio a povos em situação de guerra. E ele diz uma coisa que ele aprendeu nisso tudo, que quando você você alimenta alguém, você ajuda alguém, você cuida da saúde de alguém, você quebra todas as barreiras que podem existir e a pessoa se torna disposta a te ouvir. Quando as barreiras culturais, irmãos, nos separam, ninguém ganha nada. Primeiro porque a gente não abre mão da barreira cultural por um orgulho, o que é pecaminoso. E segundo, que essa barreira cultural nos impede de levar à frente a nossa missão, que é a pregação do Evangelho. Então, eliminar essas barreiras culturais, irmãos, não nos comportarmos como se nós fôssemos um povo superior. Não nos comportarmos como se a nossa postura nos fizesse melhor que aquelas outras pessoas que estão ouvindo o Evangelho. É muito comum que nós nos aproximemos dessas outras pessoas e levemos conosco as barreiras culturais. E a gente traz para essas relações barreiras que impedem a pessoa de nos ouvir, que impedem a pessoa de nos permitir uma aproximação, que essa barreira vai manter uma separação. E a nossa mensagem não é ouvida. É por isso que muitas vezes o que nós falamos não é ouvido.
Por isso que muitas vezes pessoas não nos dão crédito ou não ouvem o que nós queremos falar. Não é sobre acreditar. Acreditar é uma ação do Espírito Santo. Mas é a barreira que nos impede até mesmo de falar, que nos impede até mesmo de desenvolver o diálogo, de desenvolver a mensagem, porque existem muitas barreiras culturais que nós não abrimos mão. Às vezes essa barreira cultural é o nosso linguajar, às vezes essa barreira cultural é a nossa postura, às vezes essa barreira cultural é alguma coisa que nós fazemos, que para nós é supernatural, que para nós é justo, não é algo errado para nós, mas que impede a outra pessoa de nos permitir que nós a acessemos o coração dessas pessoas. Pense muito nisso, irmãos. Será que vale a pena que a gente brigue pelas nossas barreiras culturais, ao invés de nós termos o acesso para expandir ali o que nós podemos falar sobre uma mensagem de Cristo? Eu me lembro de um momento que eu vivi, em que a gente estava ali evangelizando algumas pessoas na rua onde o presbítero Edson morava, e eu lembro que um dia iam bater uma laje lá, né? Aí convidaram as pessoas ali da região, né, para bater a laje. E eu, inocentemente, me candidatei a esse bater laje, né? E aí eu fui lá. E quando eu fui lá, eu trabalhei duro. E principalmente porque quando um pastor vai numa coisa como essas, as pessoas descontam toda a raiva que elas têm de pastor ali. Então, assim, cada 3 baldes de uma outra pessoa, cada 3 baldes do outro era um balde meu. Então, era um balde atrás do outro, e trabalhei ali. E eu lembro que aquilo quebrou uma barreira muito valiosa. Essa não foi a única oportunidade, nós tivemos outras oportunidades. Eu me lembro de uma vez onde nossa igreja estava sendo... uma pessoa estava criticando a nossa igreja por uma outra pessoa, e essa outra pessoa, que não era nem cristã, disse para ele: você está falando isso, o que você está falando é besteira, porque o que eles têm feito pelas crianças do nosso bairro é muito importante. A gente tinha um projeto social lá. Então, você vê como barreiras são quebradas à medida que nós nos aproximamos de pessoas sem nos comportar como seres superiores e melhores. E às vezes nós fazemos isso. E para nós, às vezes não é um exercício de arrogância, ou pelo menos nós não percebemos. Às vezes nós não queremos ser, mas a barreira cultural existe. Nós temos uma cultura diferente de outras pessoas. Uma questão de comportamento, de fala, de estar juntos. E isso muitas vezes nos impede de nos aproximarmos de pessoas. Então vale a pena a gente pensar que essas barreiras culturais criadas pela igreja, costumes criados pela igreja, muitas vezes fazem mal. Quando eliminar essas barreiras, podem servir à expansão da igreja. A segunda lição que eu queria compartilhar com você é que a igreja em unidade, ela é fortalecida e cresce. Olha que interessante. Cada igreja tinha a sua vida. Cada igreja tinha a sua liderança. Cada igreja tinha seus alvos. Cada igreja tinha o seu contexto local para lidar. Mas quando essa carta começa a circular, e a partir dessa carta o entendimento se torna uniforme. E é interessante aqui, porque em Atos 2, você vai ver Lucas falando que a igreja crescia e se desenvolvia a partir do ensino dos apóstolos. Que o ensino dos apóstolos era a palavra de Deus naquele momento. O que se tinha como palavra de Deus naquele momento era o ensino dos apóstolos. Aqui, mais uma vez, é o ensino dos apóstolos. Só que o ensino dos apóstolos para nós hoje são as Escrituras. E quando nós abraçamos as Escrituras em unidade, apesar de termos pensamentos diferentes, de gostarmos de coisas diferentes, de entendermos as coisas às vezes de maneira diferente, quando o nosso compromisso maior é com as Escrituras, não há outro resultado senão a igreja ser fortalecida e crescer. Porque quando a palavra é central na igreja, e é o que está acontecendo aqui,
O que os apóstolos decidiram ali no concílio é palavra de Deus. Ainda que era um ensino dos apóstolos, mas os apóstolos eram pessoas com essa capacitação divina para falar em seu nome. Por isso que não existem apóstolos hoje, porque o que os apóstolos falavam era Deus falando. Então, havia uma força muito grande. Por isso Paulo vai dizer, olha, aquele que julga ser de Deus, ouve as minhas palavras como palavra de Deus. Por isso que Paulo vai dizer, digo não o Senhor, mas eu, como que dizendo, o Senhor não falou nada claramente sobre isso, mas eu, como porta-voz do Senhor, estou dizendo para você. Paulo tinha essa autoridade. Eu não posso te dizer, o Senhor não falou nada, mas eu te digo isso. Eu não tenho essa autoridade. Essa autoridade pertencia exclusivamente aos apóstolos. A única coisa que eu posso te dizer é as Escrituras dizem isso. E quando nós temos essa unidade, não na maneira de pensar, nós vimos na semana passada que nós pensamos de forma diferente, que nós entendemos de forma diferente as coisas, que nós agiríamos de forma diferente nas mesmas circunstâncias. Mas quando nós temos uma unidade de fé, uma unidade de entendimento sobre o que Deus falou, quando as Escrituras são para nós essa carta do concílio, que a igreja ouve, a igreja sempre é fortalecida e cresce. Irmãos, o que faz a igreja crescer não são as estratégias, nem o exagerado esforço da sua liderança. Ainda que a liderança trabalhe, ainda que hajam estratégias, o que faz a igreja crescer é uma igreja em unidade na palavra de Deus. É isso que fortalece a igreja. Quando a igreja ama a palavra, quando a igreja valoriza a palavra, quando a igreja não abre mão da palavra, quando a igreja está disposta a dizer, olha, eu tenho uma cultura e um pensamento diferente disso, mas eu me submeto às Escrituras porque eu sei que as Escrituras são melhores do que o que eu penso, aí a igreja se torna forte, aí a igreja cresce. E eles estavam ali diante de perseguição, eles estavam ali diante, não nesse momento uma perseguição aberta e ferrenha, mas eles tinham dos judeus uma perseguição, eles tinham dos próprios judeus, depois isso vai se amplificar com os romanos trazendo essa perseguição. Porém aqui, os judeus combatiam a mensagem do Evangelho. Eles não estavam recebendo apoio e suporte dos judeus, ao contrário, os judeus estavam dizendo, essa mensagem não é a mensagem, eles estão deturpando a mensagem de Moisés, eles abandonaram a lei de Moisés, como que eles dissessem, esses homens não pertencem a Deus. E mesmo diante dessa perseguição, a igreja se fortalece e a igreja cresce. Como é que isso acontece? Quando a palavra é central. Irmãos, se engana quem acha que para que uma igreja seja forte e grande, ela precisa de grandes homens de Deus, ela precisa de grandes estratégias, ela precisa de grandes estruturas. Tudo isso é valioso para o bem da igreja, mas não é isso que traz força e não é isso que traz crescimento à igreja. O que traz força e crescimento à igreja é a palavra. É a palavra. É quando a igreja recebe a palavra e diz, a isso nós nos submetemos. Quando a igreja consegue ouvir a palavra e se alegrar na palavra. E é isso que eles fizeram, eles recebiam aquela carta e se alegravam. E essa alegria se produzia numa fé mais forte. Nós estamos caminhando com Deus, nós estamos no caminho certo, Deus está falando conosco. E o resultado disso que era? Vidas santas, pregação do Evangelho, e Deus acrescentando à igreja aqueles que deveriam ser salvos. Não abra mão da palavra, irmão. Eu sei que existem modelos de igreja mais gostosos, mais agradáveis. Eu sei que existem modelos de igreja que faz o trenzinho na hora do louvor, né, que tem coreografias, que tem, de repente, pregadores, que tem toda uma técnica para que você fique encantado com aquilo. E tudo isso pode até ser legal. O trenzinho não, mas o resto pode até ser legal. Porém, isso não fortalece você. Isso pode satisfazer sua emoção. Isso pode sair daqui você emocionado, feliz.
Mas o que te fortalece de verdade, o que vai te dar forças amanhã de manhã, quando você levantar para encarar a tua semana, é a palavra de Deus. É a fé que vem por ouvir a palavra de Deus. É isso que vai te fortalecer de verdade. A emoção passa. Toda emoção passa. Basta você lembrar de momentos bons da sua vida onde você ficou profundamente feliz. E você percebe que aquilo passa. É claro que a lembrança daquele momento permanece, mas a emoção passa. Você vai viver outras emoções e outras emoções. Emoção é muito superficial para ser a nossa vida. Ela faz parte. Ela lida com momentos, mas o que realmente nos fortalece é a palavra de Deus. Não abra mão da palavra. Abra mão da dança. Abra mão de qualquer outra coisa. Mas nunca abra mão da palavra. Porque a nossa fé vem por ouvir. E ouvir a palavra de Deus. A igreja em unidade. E quando eu digo em unidade aqui, é uma igreja que confia na palavra. Submete à palavra. Ama a palavra. Centraliza a palavra. É uma igreja fortalecida e uma igreja que cresce. Em último lugar, é Deus quem estabelece a agenda da igreja. Nós gostaríamos muito de fazer muitas coisas. Eu vivo recebendo pessoas para conversar comigo que me falam assim: pastor, por que a gente não faz isso? Por que a gente não faz aquilo? Por que a gente não faz aquilo outro? Algumas dessas coisas estão no nosso coração, outras não estão, outras a gente já tentou, outras a gente entende que não cabe, outras é o momento. Mas não é, queridos, de forma nenhuma, por nós criarmos toda essa parafernália em volta da igreja, que nós caminhamos bem. E não somos nós que definimos essas coisas. Eu sempre falo para as pessoas que vêm com alguma ideia, eu falo: irmão, só tome cuidado para não chegar diante daqueles que de alguma forma lideram a igreja, como se essas pessoas não pensassem em nada. Você tem ideia de quantas ideias estão no meu coração, no coração dos presbíteros? São dezenas, centenas, coisas que nós gostaríamos de fazer. Se você perguntar para Karen, até hoje eu andando na rua e andando de carro, eu vejo um imóvel e digo: poxa, ali dava uma igreja. É o que o meu coração queima. Que a gente pudesse plantar uma igreja em cada esquina dessa cidade. É isso, e eu vejo um imóvel e digo: e aí o que eu gostaria? De ter dinheiro. Eu falo assim: manda uns doutores lá para a igreja. Manda uns doutores lá, né, para a gente ter essa grana também, para a gente abrir lá, começar lá, para a gente mandar 3 ou 4 para o seminário. E podemos ter dinheiro para mandar 3 ou 4 seminários, e termos dinheiro para plantar essas igrejas. Meu coração arde por isso. Mas, irmãos, é Deus quem organiza a agenda da igreja. Sabe o que a gente faz? A gente continua sonhando, a gente continua crendo que Deus é poderoso, a gente continua trabalhando tudo que a gente pode trabalhar, e se Deus decidir que isso é o que Ele quer, Ele vai nos dar todas as ferramentas e todos os recursos para isso. Com doutor ou sem doutor, Deus faz o que Ele quer. Deus faz o que Ele quer, quando Ele quer e do jeito que Ele quer. E o mais interessante disso, irmãos, é que nós muitas vezes vivemos chateados por coisas que acontecem na igreja porque elas são diferentes do que a gente gostaria. E a gente não consegue ter essa consciência que sim, nós precisamos melhorar os nossos processos todos os dias. Sim, nós precisamos melhorar o que nós fazemos como igreja todo dia. Sim, nós podemos crescer como liderança todo dia. Mas existem coisas que Deus não nos dá a fazer. E a gente tenta, e a gente quer, e a gente insiste, e a gente se gasta, e Deus diz não. Só que quando Deus diz não, nem todo mundo consegue estar em paz com esse não. E a grande beleza aqui é o imediatamente. Todo mundo ficou em paz com o que Deus fez. Eles queriam ir para a Ásia. Talvez eles já tivessem conversado quantas vezes sobre isso?
Já imaginou aquele final de tarde, fogueirinha ali, Paulo, Silas, Timóteo, orando a Deus, cantando louvores e dizendo, olha, nós vamos para a Ásia, lá Deus vai salvar pessoas. E eles já sonhavam com igrejas, com liderança, com pessoas ali sendo alcançadas pelo Senhor. E aquilo certamente cresceu no coração deles. E eles tentaram, só nesse texto aqui mostra que eles tentaram por 2 locais diferentes chegar à Ásia e Deus disse não. Mas quando Paulo tem essa visão, e de novo aqui, uma prerrogativa do apóstolo, ter uma visão e entender isso como voz de Deus, como Deus falando. Quando ele tem essa visão, o texto diz que quando Paulo entende isso, eles imediatamente se arrumam para fazer o que Deus falou, pois entenderam que Deus os estava direcionando para a Europa. Imediatamente, em paz com o que Deus está fazendo. Sabe qual é a nossa medida, irmãos, de estarmos fazendo a coisa certa ou não? É de estarmos fazendo com o coração honesto aquilo que nós podemos fazer para que Deus seja glorificado. Se nós estamos fazendo, nós podemos estar em paz. Eu estou fazendo o que eu fui chamado para fazer. O que Deus me deu a fazer, eu estou fazendo com o meu coração limpo, de que Deus é que será glorificado. Pronto. Pode não ser grande coisa. Pode não ser o apóstolo Paulo. Pode não ser a maior igreja da cidade. Pode não ser o maior evangelista da cidade. Pode não ser o maior evento da cidade. Pode não ser o maior nada. Mas isso não importa. Nós estamos fazendo o que Deus nos dá a fazer. E é isso que deveria trazer paz ao nosso coração. E quando nós temos uma direção de Deus como igreja, o imediatamente é só uma representação de que estavam todos em paz e dispostos a fazer a vontade de Deus. Eu não sei o que Deus vai fazer com a nossa vida. Eu não sei o que Deus vai fazer com você. Eu não sei quanto tempo Deus vai te manter aqui nesse lugar antes de te levar para um outro lugar. Se Ele vai fazer isso, se não vai fazer isso. Eu espero que nunca faça. Mas é Deus quem sabe todas essas coisas. Eu não sei se nós vamos plantar outras igrejas. Eu não sei se de repente isso que arde no meu coração um dia vai ser visto por mim. Não sei. Talvez nunca seja, mas não importa. Porque não é o que nós queremos. Não é o que nós sonhamos como igreja. É o que Deus nos dá a fazer. É o que Deus nos dá a fazer. Quem são as pessoas que nós recebemos? As pessoas que Deus nos dá a cuidar. São essas as pessoas. Não poderiam existir pessoas melhores, porque são essas as que Deus quer que essa igreja cuide. O que nós devemos fazer como direção para a nossa igreja? O que Deus nos dá a fazer. Nós estamos, irmãos, há 2 anos tentando iniciar um culto pela manhã. Nós não conseguimos. Por 2 vezes estava tudo pronto. Aí vem aquele momento furacão na igreja, que bagunça tudo. E aí mal a gente consegue fazer o culto da noite, quanto mais o da manhã. Aí Deus vai lá, recomeça tudo de novo, e organiza tudo de novo. A gente apanha tudo de novo. Pronto, agora vai. E não vai. Nosso coração está trabalhando, nossa vida está trabalhando, nós estamos trabalhando para que dia 21 de janeiro nós tenhamos esse culto. Ele vai acontecer? Eu não sei. Se Deus disser não, não vai acontecer, você pode ter certeza. É Deus quem estabelece a agenda da igreja. Faz 2 anos que nós falamos sobre uma escola dominical. Há um sonho para que em fevereiro ela comece. Depois do carnaval, né? Porque estudar antes do carnaval não é muito bom. Mas depois do carnaval que ela comece. Ela vai começar? Eu não sei. É Deus quem sabe. O que nós fazemos nós entendemos isso ser o melhor. Vamos andar. Se Deus disser não, é não. Pronto. Mas você entendeu qual é o esquema aqui? Deus que nos pare, porque se não parar a gente atropela. É isso que Paulo está fazendo aqui. Vamos para a Ásia, vamos. O Espírito não deixou entrar aqui, vamos entrar por lá. Não deixou também. Então, peraí, Senhor. O que o Senhor quer? Mas se Deus não para, sabe onde eles tinham ido? Para a Ásia. E talvez tivessem passado o resto da vida deles lá.
pregando para todo mundo que encontrassem. É Deus, nós seguimos adiante, com aquilo que nós entendemos ser o melhor, com aquilo que está no nosso coração, e é Deus que vai dizendo, isso vocês vão fazer, isso vocês não vão fazer. Quando Deus diz não, a gente está em paz. Quando Deus diz sim, é imediatamente que a gente vai fazer. Mas o mais importante é a segurança e a paz que é em nosso coração, de que é Deus que governa. É Deus que governa. Nós poderíamos ser melhores? Claro, a parte ruim somos nós. Mas é Deus que direciona. E você pode ter certeza, irmão, o que Deus faz com a sua igreja é moldá-la de forma que naquele dia todos nós sejamos apresentados a Ele, prontos, santos, moldados, para que Ele seja glorificado em nós. E Ele será, irmão, porque Deus te chamou para você ser aquele onde Deus é glorificado. E é isso que vai acontecer. Ninguém vai impedir isso. Nem você mesmo, que é o seu maior inimigo. Não vai conseguir. Deus vai usar a sua vida para ser glorificado em você. Porque é Deus que estabelece a agenda. É Deus que dirige. É Deus que governa a sua igreja. Amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos pelo privilégio de estarmos diante do Senhor. Nós sabemos, Deus, que muitas vezes nós